Louvado seja Deus. Todos encontraram? Para quem não encontrou, nós temos ali na TV, aqui também, que vai dizer assim: chamada ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Pode se assentar em nome de Jesus. Um tema bastante conhecido, né, irmãos? Quando falamos do profeta Joel, estamos falando de uma das profecias muito citada dentro das Escrituras, Joel 2:28, que vai se cumprir muito mais adiante, lá dentro do livro de Atos, no capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Mas eu quero trazer ao teu conhecimento na noite de hoje o caminho percorrido, o posicionamento, a maneira e o que nós devemos fazer como bons homens e mulheres de Deus para poder viver este reavivamento ou este avivamento. Temos por muito como visão ocular uma igreja avivada. É uma igreja pentecostal. É um povo barulhento, é um povo que roda, é um povo que pula, é um povo que fala em línguas, é um povo que entrega a profecia. Isso é bom? Sensacional. Mas isso propriamente não quer dizer que nós estamos vivendo um avivamento. É um momento. A palavra fala com você. O louvor, ele mexe com o teu coração. Talvez o louvor que é entoado aqui é aquele louvor chamado a senha do coração. Sabe qual, missionária Meire? Aquele lá do primeiro amor. Aquele de quando nós conhecemos Jesus. Aquele de quando nós olhávamos para todas as barreiras e falávamos: eu vou levar no peito, porque maior é o que está comigo. E nós entramos em um processo de adoração, saímos um pouquinho do natural, e quando nós sentimos isso é extraordinário. Está comigo? Amém? Sei que você está comigo. Só que para viver um avivamento, é necessário que algumas coisas aconteçam. Joel, ele vai descrever no capítulo de número 1, através de uma metáfora dos gafanhotos, aquilo que Deus queria fazer com o povo. Nós vamos ver inúmeras vezes, principalmente no Velho Testamento. O povo começa a adorar a Deus, o povo descobre o altar, volta a uma legítima adoração, Deus abençoa. O povo se esquece de Deus, declínio, entra rei, sai rei, e por muito tempo, em um período muito grande de anos, nós vamos viver este período de oscilação. E é bem interessante que todas as vezes que isso acontece dentro das Escrituras, lá no Velho Testamento, nós vamos ver Deus movimentando alguém ou alguma maneira para chamar a atenção do povo. Como por exemplo, Isaías, ele vai ver os assírios como uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Deus está falando, Deus está avisando: os assírios vão chegar, vocês não vão suportar, Deus vai entregar vocês à mão dos assírios. Já quando nós olhamos para Jeremias, ele vai falar dos babilônios. Quem realmente Deus iria usar para que levasse o povo ao cativo durante 70 anos, e entre aspas, desse uma lição para que aquele povo voltasse a uma legítima adoração a Deus. Joel, ele vai usar o termo gafanhotos, e eu fui procurar alguns estudos a respeito. Não tem uma data exata que nós podemos datar as Escrituras de Joel, como o pré-exílio ou como o pós.
Por isso ele vai usar este termo gafanhotos. Por isso ele vai usar uma maneira de quem está ouvindo ou quem está lendo, aquilo que ele quer dizer é: Deus vai enviar gafanhotos, no sentido de que é muita gente. Quem lembra dos gafanhotos que estavam vindo pelo sul do país na época da pandemia? Alguém lembra? Vocês lembram, né? Não bastasse a pandemia, não bastasse o vírus, não bastasse o Covid, não bastasse as mortes, está vindo uma leva de gafanhotos que vai entrar pelo sul do país. Qual que era a preocupação? Vai acabar com tudo. Quem tem alimento, guarde. Quem tem um pedacinho de terra, que cultive alguma coisa. Tranque as suas casas e se preserve. Por quê? Porque quando de fato esses gafanhotos chegassem, iria ser uma devastação, uma destruição. É isso que Joel está falando, que Deus agiria sem piedade e destruiria o povo usando esses gafanhotos ou este grande exército. Sabe por quê? Porque Deus estava esperando deste povo novamente um inclínio diante dele, um concerto, uma nova aliança, um novo tempo. Só que às vezes nós queremos, obreiro Felipe, sair, diácono, hein? Quase, hein? Nós queremos sair um pouquinho daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós queremos dar uma passeadinha do lado de fora. E daqui a pouco algumas coisas começam a acontecer. Daqui a pouco algumas coisas começam a dar errado. Daqui a pouco algumas situações adversas começam a se instalar dentro de casa. Isso é ruim? Claro que é. Do ponto de vista humano é péssimo. Ninguém quer passar por uma enfermidade. Ninguém quer passar por um desemprego. Ninguém quer passar por um luto. Ninguém quer passar por uma situação crítica dentro do seu lar, do seu trabalho ou dentro da sua família. Mas para Deus, eita Jesus, eu estou sentindo uma graça, mas tão boa de Deus aqui. Uma graça tão boa de Deus aqui, que eu estou cheio do Espírito Santo para te dizer que tudo isso que está acontecendo é Deus chamando a sua atenção. É melhor que Ele movimente as coisas de alguma maneira pouco entendíveis aos olhos humanos, para que ainda haja o arrependimento. Como que se arrepende de alguma coisa, irmão? Pensa em algo difícil. Arrependimento é algo bem complexo de se falar. Por quê? Porque o arrependimento, ele não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. Primeiro você muda o interior, para depois gerar frutos no exterior. Eu vou entrar num termo aqui bem superficial, mas bastante polêmico, você vai entender onde eu quero chegar. Quando você foi um novo convertido, talvez como eu um dia fui, eu já fui jovem, eu já pesei 20 quilos a menos, eu já andei de bermuda de surf, camisa regata, e eu gostava de ir assim para a igreja, viu? Qual o problema? Estava lá. É muito bom, não é? Não tem problema enquanto a isso. E sempre tem aquela resistência. Por quê? Porque quando você faz qualquer tipo de interrogação como liderança, como um pastor de uma igreja, a resposta automática que você vai tomar é: Mateus, a minha roupa vai me levar para o céu? A minha roupa vai me levar para o inferno? Então, perceba-se que é um aspecto que o homem não consegue mudar doutrinando. Como que isso acontece? E porventura, talvez com você, como foi comigo, é a última coisa que deve ser mudada. Hoje foi um quebra-pau para mim vir sem esse paletó ou esse blazer. Você está levando muito a sério as coisas. Eu gosto. Eu fico bem assim, irmãos.
Ficou com cara de sério. Depois você conversa comigo ali, você vai ver que eu não sou nada disso. Mas aqui muda o aspecto. Mas demorou para isso acontecer. Por quê? Houve palavra. A palavra vai mudando. A palavra vai penetrando. A palavra vai entrando. A palavra vai transformando. E quando a palavra vai transformando no interior, vai começando a externar do lado de fora. Quando a palavra começa a mudar o lado de dentro, vai gerando do lado de fora. Aí quem está olhando para você fala: ué, começou a ir para a igreja, né? Mas será que vai durar muito tempo mesmo? Será que vai continuar com aquele linguajar de glória a Deus, paz do Senhor? O pessoal espera que você encoste numa rodinha de amigos e você fala aquele palavrão bem cabeludo, mas você chega como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e fala: a paz de Cristo seja convosco. Para você chegar até este tempo, a palavra trabalhou durante anos para trazer transformação. Existe um processo de transformação. Escuta, eu não posso fazer isso por você. O arrependimento, ele é uma decisão individual. Não é um remorso, não é um choro. Ele precisa partir de dentro. Porque se você for buscar a palavra arrependimento, do grego, metanoia, mudança de sentimento, sentimento interno. Para mudar isso é muito trabalhoso. Precisa-se errar muito. Sabe aquela história de que tem males que vêm para bem? Talvez, assim como eu, sejamos. A mudança de mente é um processo muito demorado. A mudança de opinião, a mudança de enxergar e ter percepção das coisas. Vou lhe dar um exemplo acerca de mim. Jovem, 13, 14, 15 anos, maconheiro nato, irmão. Maconha para tudo, maconha para acordar, maconha para comer, maconha de sobremesa, maconha de café da tarde, maconha para dormir e maconha quando não dormia. Fumava maconha o tempo todo. Fumava muito, fumava pouco, fumava baseado, tudo que é jeito. Fumava na maçã, fumava no cachimbo, de tudo que é jeito que você imaginar. Fumava no balde. Não tô te incentivando. Isso é uma erva. É mato. É planta, não vicia, não traz consequências nenhuma. É bonito. Irmão, eu achava o máximo. Eu colocava uma bermuda de surf, eu ia pra praia, cueca mostrando, acendia um baseadão, colocava um óculos na cara, imagina. Achava aquilo bonito. Achava interessante demais. Pergunta pra mim o que eu acho hoje acerca disso. Uma grande aberração. Uma grande aberração. Por que um dia você achava bonito e por que agora você condena? Porque a palavra, ao decorrer do tempo, ela muda, ela gera arrependimento. E quando ela gera arrependimento dentro do coração, nós começamos a colocar os frutos dela através dos nossos lábios. É muito difícil chegar a um período de maturidade, irmãos. Mas certamente, eu tenho certeza que você está pensando em alguma coisa aí. Talvez um vestido que você usava, que não é só os homens não. E não é só abrir mão daquilo, é ter uma mudança de opinião. Quem já teve uma crise no casamento conjugal, com traição, com adultério, leva tempo. Quanto tempo demora? Não vou perguntar para você levantar sua mão, mas se você já viveu isso em qualquer, não precisa nem ser no casamento, talvez um namoro, algo mais leve, mas se você foi traído, o choro não engana, engana? Eu me arrependo, me perdoa. Essas lágrimas de crocodilo aí, malandro, tô fora. Eu posso até te perdoar, mas vai levar um tempo para que você mostre que realmente você se arrependeu. Sabe como? Já não olha mais para as pernas de ninguém na rua.
E não é do lado da esposa, é sozinho, porque arrependimento e mudança não é para ninguém ver, é em particular. É quando ninguém está vendo, é quando ninguém te julga, é quando você pode dar uma escapadinha com os olhos assim, falar: Senhor, me perdoa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós aprendemos aqui esses dias que a graça, ela abriu, então ela nos dá, entre aspas, o direito de pecar e de pedir perdão para Deus. Na maioria das vezes, nós fazemos isso já sabendo das consequências e de maneira gratuita. Leva tempo. Escute, não existe um reavivamento ou um avivamento sem arrependimento. Esquece. Não existe uma reconstrução sem arrependimento. Mas para isso, precisa se voltar para Deus. Escute o que eu vou te falar. É Bíblia. Tem alguns pastores, evangelistas, tanto na nave da igreja quanto na retaguarda. Hoje eu não posso errar. Presta atenção. Um dos períodos mais difíceis que o povo de Deus vai passar é o cativeiro, amém? Ninguém quer passar 70 anos fora da sua nação, sendo controlado por um povo, por outra cultura, por outra comida, por outra regra, por outra doutrina. Ninguém quer. Tirar nós daqui, que estamos acostumados com esse sol, com a comida que a gente come, com o que a gente vive aqui, transportar você lá para o lado do leste europeu, onde é menos 30, menos 40, duvido você ficar 70 anos lá. Não chega, porque morre antes, não está acostumado. Casos raros. Mas esse povo vai passar 70 anos dentro de um cativeiro. Mas já havia uma palavra da parte de Deus que ele se findaria. Esse cativeiro, ele se encerra, e nós vamos ver muito bem na narrativa do profeta Ageu, como Deus agora está trabalhando com esse povo. O povo sai da Babilônia e volta para Jerusalém. Jerusalém é onde? A igreja. Está comigo, né? Vamos começar a reconstruir o templo. Sobe nos montes, pega a madeira, fazem as sapatas, fincam-se as estacas, o projeto se começa, só que daqui a pouco, na primeira adversidade, o que acontece? A pergunta é, você vai entender, voltou para a igreja ou voltou para Deus? Porque quando a gente volta ou apenas está na igreja, qualquer situação contrária, eu fui afrontado no meu ministério. Se você sair porque você foi afrontado e cobrado dentro do seu ministério, você precisa ser justo com você mesmo, ir lá no seu emprego e pedir as contas, porque certamente tem alguém lá que te afronta. Você tem que ser justo com você, e na escola que você estuda, ir lá e trancar sua matrícula, porque certamente também tem alguém lá. E por que nós queremos fazer isso somente com as coisas de Deus? Porque ainda não estamos em Deus, estamos apenas na igreja. A igreja está muito raso. Só está na igreja é muito pouco para viver arrependimento e mudança. Eu quero ser avivado, mas eu vou uma vez ou outra. Fala por mim, irmãos. Dava umas desandadas. Uma certa feita, eu passei 2 dias fora de casa usando cocaína. E eu cheguei em casa no domingo pela manhã, e eu pedi dinheiro para minha avó, que já é falecida, porque eu queria ir até a igreja. A igreja que eu iria era lá na Moca, porque lá ficava aberto o dia inteiro. Isso era de manhã. Eu tinha saído na sexta, tinha chegado no domingo. E ela não tinha dinheiro trocado, ela me deu R$50. E eu peguei esses R$50, paguei a passagem, fui até a igreja, e lá eu fiquei o dia todo. Encontrei muitos jovens, muitas pessoas naquele lugar, fui muito bem recebido.
Gastei parte desse dinheiro com um x-salada e um refrigerante, depois de muito tempo, porque a droga ela te deixa num mal-estar terrível. E voltei para casa. Isso por volta de umas 6 horas da tarde. Havia passado o efeito da droga, havia passado o efeito da bebida. Eu cheguei e devolvi o troco para minha avó. E no outro dia, o meu tio passou em casa e falou assim: onde você foi ontem que você pegou o dinheiro da sua avó? Eu falei: fui na igreja. Ele falou assim: para de mentir. Por que você está falando isso, pastor? Porque normalmente nós procuramos um refúgio de uma situação que nós se colocamos na igreja, e não está errado, eu não estou te julgando por causa disso, mas eu estou falando que precisa muito mais do que isso, para viver aquilo que é o tema dessa campanha, um real avivamento. Tem que vir, tem que se arrepender, tem que ficar, tem que entender que tem regra, que tem disciplina, que você vai ser cobrado para ver um crescimento, aí você começa a viver o sobrenatural de Deus. Olha só, Deus vai falar o profeta vai falar aqui na palavra de Deus de 3 coisas. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o seu. Por que Deus está falando do coração? Você já encontrou alguém? Eu acho que você já passou por isso. Tem jovem na igreja que vai passar por isso. Cara de apaixonado. Você gosta, né, Barô? Você gosta, né? Você olha para a cara da pessoa, você fala: teu semblante tá bom. Eu acho que você tá apaixonado. Eu acho que você tá apaixonada. Reflete o que vem do coração para o teu rosto. E o contrário, não dá para fazer. Você pode entrar aqui com um sorriso largo, vasto no seu rosto, cumprimentando, abraçando todo mundo que passar pela sua frente, mas isso não prova que o seu coração está bem. Você pode estar se maquiando. É por isso que Deus está falando: tem que ser de todo o coração, porque o coração é o centro das emoções, é dele que vai sair as convicções de uma mudança e uma alegria de se arrepender. Irmãos, arrependimento é para se alegrar. O que a Bíblia vai falar? Um versículo conhecido: o coração do homem é o quê? Arrependimento é largar suas próprias crenças. O que é suas próprias crenças? Suas próprias convicções, aquilo que nós acreditamos. Quando a mudança ela vem do coração, a história com Deus começa a ser diferente. Você já percebeu que tem pessoas que não saem do lugar? Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, não progride, não avança, não cresce. É muitos projetos sendo lançados e todos ficam pelo meio do caminho, se minguam. Porque para chamar a atenção do favor de Deus, é preciso começar por aqui. Subir aqui em cima com uma roupa bonita, bobagem. Bobagem. Te deixa elegante, te traz mais credibilidade. Se eu pegar o obreiro Marcos, diácono, né? Dar uma maleta para ele, colocar um relógio dourado no braço dele no meio da Paulista, certamente ele vai se parecer com alguém que trabalha na área financeira. Não traz credibilidade? Por quê? Porque quando você vê alguém andar no meio da Avenida Paulista, de gravata, uma maleta, um relógio dourado, fala: ah, esse cara veio do Nubank. Mas ela não é capaz de mudar o que Deus pensa de mim, de você, e virar o quadro. Eu estou falando de mudança de história. Eu estou falando de um tempo novo.
Eu estou falando de viver coisas boas da parte de Deus. O mínimo que Deus espera é arrependimento. Satanás, dentro da sua formosura e daquilo que ele ocupava no céu, porque ele foi destituído, eu sei demais, eu sou muito bom no que eu faço, não tem ninguém melhor do que eu neste lugar. Quer saber? Eu vou começar a popular algumas mentes aqui, vou trazer um povo a meu favor. No mínimo, eu quero ser igual a Deus. Menos do que isso eu não aceito. O que o derrubou? A soberba. Ele só errou uma única vez. E já não tem mais a oportunidade de se arrepender e alcançar a sua salvação. E eu estou pregando para uma igreja que erra em todo tempo, e ainda assim a graça de Deus nos alcança e nos dá a oportunidade de se arrepender. Para que se arrepender, pastor? Para que haja salvação. Escuta, segundo aspecto que a Bíblia vai falar, com o jejum. Quem jejua para perder peso aqui? A gente aproveita um pouquinho, vai. Mas aqui não vai comer, né? Mas por que Deus está falando do jejum? O jejum é um sacrifício tão individual, tão calado, que Jesus preza tanto por ele, que ele vai dizer que quando você estiver jejuando, é para você lavar o teu rosto e manter o teu semblante bom, para que ninguém saiba. A maior história, ou uma das maiores, que nós vamos ver de uma mudança, de um arrependimento e de um favorecimento consequentemente de Deus para uma nação por conta de um jejum. Vamos ver se você está lendo Bíblia. Fala aí, quem foi o rei que colocou todo mundo para jejuar, até os animais? Quem? Vai, Jonas. Nínive. Tem um povo lá que é ruim, hein? Tem um povo lá que é ruim. São malvados. Matam pessoas. Só que eu quero salvá-los. Jonas falou: não, nada disso. Vou catar um barquinho lá pro outro lado. Deus que se vira com eles. Taca fogo e mata todo mundo naquele lugar. Deus falou assim: nada disso, Jonas. Deixa que eu vou preparar uma situação bacana para você. Uma experiência sobrenatural. Quer viver uma experiência sobrenatural? Desobedeça a Deus. Você conhece a história? Passa pela barriga do grande peixe. Ao terceiro dia ele vai orar, vai clamar a Deus. Deus ouve a oração dele, faz com que o peixe lance-o para fora, e de fato ele vai chegar até onde ele deveria ter ido, sem ao menos questionar a Deus. Porque para um homem, para uma mulher de Deus, pregar a respeito de salvação e de arrependimento para alguém, deveria ser motivo de orgulho, de alegria e de satisfação, e não motivo para se rebelar. Chega em Nínive, um dia proclamando palavras de arrependimento. Imagina eu ficar aqui um dia falando para você: se arrependa, Deus vai te matar. Se arrependa, o fogo dos céus vai te consumir. Se arrependa, Deus vai te pegar. Você vai embora, você não fica. O que o rei manda fazer? Todo mundo, homens, mulheres, crianças, animais, ninguém come e ninguém bebe. Aquela época do Velho Testamento, dois símbolos de humilhação que vai entrar dentro deste texto, do capítulo 3 de Jonas, é se vestir de pano de saco e jogar cinzas. Você vai ver
Mordecai fazendo isso, você vai ver alguns reis fazendo isso. Só que isso é externo. O que Deus quer é o que você faz internamente. É por isso que ele está falando do jejum. O jejum, você fica com aquela fome, o estômago dói. Tem gente aqui na nave da igreja, o irmão da câmera lá falou assim: pastor, a primeira vez que eu fui jejuar, a minha esposa mais fez uma comida em casa. Eu nunca vi um negócio daquele, pastor. Parecia que ia vir visita lá em casa, mas a comida era tão boa, cheirava bem, aos olhos então sensacional. Come, meu marido, come. Ele: não, eu não quero, muito obrigado. Dá licença, a gente faz comida para você, você não quer comer, sabe por quê? Porque estava jejuando, e o jejum ele é individual. Não dá para ficar falando para ninguém: eu estou jejuando porque eu sou crente. Não, Deus quer ver a sua particularidade. O que acontece em Nínive? Deus muda a sentença. Aquilo que era para ser morte e destruição, é um povo agora arrependido a Deus. Você não entendeu, irmão? Esse é o poder de quando alguém se coloca em propósito de jejum, se arrepender. Não era nem crente, e Deus mudou a história. Agora deixa eu falar um negócio para você. Você que conhece a palavra, você sabe o que é jejum, você sabe o que é sacrifício, você sabe o que é arrependimento. Imagina se você se colocar na posição, o que Deus não vai fazer na sua vida. Que nós queremos usar essas ferramentas em dias difíceis apenas. Meu Deus, amanhã eu preciso jejuar porque eu vou pregar. Não, jejua porque você tem que se aproximar de Deus. Eu vou ler a Bíblia porque hoje tem culto e talvez eu vou ter uma oportunidade de uma saudação. Leia para que a Bíblia transforme e pregue primeiro para você, que é o primeiro interlocutor dela, para que depois você pregue arrependimento. Você precisa se arrepender primeiro, lendo a palavra, para depois pregar arrependimento para alguém. Vou entrar num clamor. Por quem? Por alguém que está doente. Pastor, você está condenando? Não. Quem já orou com a alma aqui? Sozinho. Sem ninguém ver. De colocar coberta na cabeça ou travesseiro. E se você tiver um cachorro igual eu tenho lá em casa, ele até se aproxima. Fala: está acontecendo alguma coisa errada. Porque o cachorro sente que saiu da rotina. É um sentimento tão bom que você começa às vezes a uivar diante de Deus, mas é um clamor que ele sai de dentro. Só que nós queremos fazer isso apenas nos dias da necessidade, quando estamos precisando de alguma coisa. Crente, deixa eu te falar uma coisa para você. Você tem tantas ferramentas espirituais para poder mudar a vida da sua família, para poder mudar as pessoas do seu trabalho, para poder ficar de pé em todo o tempo. Só que nós decidimos usar de maneira pontual e seletiva. É bom, irmãos, um clamor. Agora vamos fazer um clamor pela vida do irmão, da irmã. Deus ouve, Deus atende, é legal, é muito bom. Mas isso deve ser uma prática individual. Escute. Tá certo esse relógio? Eu já é 20. O pranto ou o choro, a lamentação. O pranto que a Bíblia está falando aqui, que Jesus, ou que Joel está narrando, é um choro diferente. Não é um choro aquele que nós temos vontade de deixar sair quando a gente chuta a cômoda com o dedinho. Mas aquilo dá uma vontade de chorar aquilo. Se você tiver com umas 2 contas atrasadas, uns 2 problemas para resolver, você já aproveita e já chora tudo que tem que chorar. Que é bom. Ou quando você prende o dedo na porta do carro. Dói, hein? Mas não dá uma vontade de chorar? Mas não é esse choro que a palavra está falando. A palavra está falando de um choro de arrependimento. Quem chorou depois de se arrepender?
Está comigo? Quem? Ninguém arrisca? Quem era marrudo na Bíblia? Folgado. Andava com Jesus, hein? Com a espada aqui, ó. Tá ligado, Jesus? Se mexer com você, mexeu comigo, é nós até o fim. Nós vai mesmo. Assim era Pedro. E Jesus falou assim: Pedro, você há de me negar por 3 vezes antes que o galo cante. Mateus 26, a partir do verso 69, vai narrar muito bem. Jesus, ele já foi entregue por Judas, e ele já está passando pelo interrogatório. E Pedro está encontrando alguma maneira de ver o que está acontecendo, mas de uma maneira muito medrosa. Vamos falar a verdade, irmãos. Pedrão tinha acabado de dar uma navalhada na orelha do soldado romano e falou: é nós. E daqui a pouco daqui a pouco alguém olha: ei, eu te conheço, hein? Você é galileu. Olha o teu sotaque. Você andava com ele? Não. Eu não. Passa-se mais um período. Alguém vai falar assim: eu te vi andar com Jesus. Eu tenho certeza que eu vi você andar com Jesus. Eu? Você pode estar enganada. Nunca, nem conheço, nem sei de quem você está falando. Em uma terceira oportunidade, as vestes vai chamar a atenção. Lembra do que eu falei? Externo. Por mais uma vez, Pedro vai falar que não conhecia Jesus. A narrativa fala que nesse momento Jesus vai sair da casa onde ele estava sendo interrogado, e os olhares vão se cruzar. E naquele momento Pedro vai chorar. E aquele choro está representando o arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Ele me avisou. E eu não consegui vencer. Ele falou que seria difícil e eu não consegui vencer. Mas um choro de arrependimento deu uma nova oportunidade para Pedro. O choro de arrependimento. Pedro larga tudo, irmãos. Vou pescar. Parece que está de cabeça quente se fosse no dia de hoje, né? Quem pesca aí, irmão? Ninguém pesca. Eu não pesco. Está estressado, vai pescar, não é a frase? E Pedro leva algumas pessoas com ele, porque Pedro era uma pessoa que influenciava, tinha um valor muito grande no meio dos discípulos, e nós vamos ver isso mais adiante, com o início da igreja em Jerusalém. O pessoal está lá na embarcação. Quem aparece? Chamando os discípulos de filho. Ainda que tenha errado, ainda que tenha tropeçado, pastor Alexandre, ainda que tenha passado por dias de escuridão, quando tem arrependimento, Jesus se aproxima e fala: filhos, essa palavra é para você que achou que não tinha mais jeito, que Deus não olhava para a sua vida, que tinha se esquecido. Se houver um derramamento de lágrimas gerando arrependimento, continua sendo filho. Quando nós pecamos, e você vai orar, não sei se você é igual eu, mas quando você dobra o joelho e fecha os teus olhos, vira um desenho do pecado na sua cabeça. Se você viu um vídeo que você não podia ver, irmãos, aquele vídeo vai ser reproduzido na sua mente tipo umas 600 mil vezes. Isso se chama acusação. E quando você não se arrepende verdadeiramente, todas as vezes que você ora, aquilo volta a ser reproduzido na sua mente.
Estou citando só algo superficial aqui, irmãos. Um de inúmeros acontecimentos, e não existe pecado grande nem pequeno diante de Deus. Mas você sabe qual que é o seu pecado? Aquele que você alimenta, aquele que é de estimação, aquele que você briga para não ter, e mesmo assim você continua pecando. Deus conhece tudo isso. Eu não vim aqui para te julgar, para te apontar, nada disso. Eu vim aqui para te dizer que este sentimento é o sentimento de culpa que o inimigo da nossa alma tenta lançar aí, ó, tá vendo? Fez de novo. Vai para a igreja fazer o quê? Fez de novo, vai orar de novo, agora vai jejuar. Está aí chorando de novo, mas vai fazer de novo. Se houver arrependimento, Jesus chama de filho. Jesus não chamou Pedro de pecador. Jesus não falou que Pedro havia o abandonado. Não olhou para Judas e falou assim: ei, Judas. Qual que é a frase de Jesus para Judas? Meu amigo. Jesus está à mesa. Última Santa Ceia. A palavra de Jesus para Judas é: faça o que tem que fazer rápido. Lhe pergunto, você acha que Jesus estava esperando o que de Judas naquele momento? Se Judas fosse o grande precursor ou não para entregar Jesus, o fato é que já existia um propósito de Deus para que isso se cumprisse. Judas, ele entra nessa história, anda com Jesus. Você vai ver Jesus falando assim aos 12 discípulos: vai pregar o evangelho só nas redondezas de Jerusalém, não vai muito longe não. E cita o nome dos 12. Jesus, talvez naquele momento, Judas não tinha concretizado o seu plano em vender Jesus. Mas Jesus, conhecendo o profundo do seu coração, sabia que já existia uma falha, uma deformidade que precisava ser tratada. A avareza, o dinheiro mexia com ele. Jesus o abandonou? Jesus o dispensou? Você não serve? Amigo, é isso que Jesus é. Eu estou falando de arrependimento. A única coisa que o inimigo não quer que nós tenhamos é arrependimento. Por quê? Porque quando Judas entende que ele fez algo, falta palavras, vai lançar as moedas de volta, já não dá mais tempo. Qual que é a consequência? Tirar a própria vida. Quem não se arrepende está se matando aos poucos. Quem não gera arrependimento está morrendo aos poucos e não está percebendo que Jesus está do lado te dando oportunidades de se arrepender. Socorrer. Agora eu entro dentro do tema. Rasguem o seu coração e não as vestes. Só que não muda nada. Rasguem o teu coração e não as suas vestes. Olhe você mesmo de dentro para fora e veja o que há de diferente que você possa fazer. Escute, para que tudo isso, pastor? Coloca Apocalipse 20, verso, acho que a partir do verso 10, eu vou deixar você pensar e vou encerrar aqui. João Batista vai pregar arrependimento por conta de que o reino dos céus está chegando. 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O 15
Guarda isso no teu coração. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados aonde? É por isso que nós precisamos de arrependimento. Porque quando chegar esse dia, Pastor Alexandre, se não achou, lago de fogo, o arrependimento genuíno vai te levar a ter o seu nome escrito no livro da vida. E nada é mais importante do que isso. Nada mais é importante do que passar a eternidade adorando a Cristo. Nada mais é importante do que passar a eternidade falando santo, 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 santo é o Senhor. Portanto, eu preciso encerrar a mensagem. As horas já se foram. Feche os teus olhos por um minuto. Pastor Alexandre, me ajuda com aquele hino que você louvou na hora das ofertas. Se coloque de pé em nome de Jesus. É noite de arrependimento. É noite de arrependimento. Se você tem algo que você precisa colocar diante de Deus, o momento ele é agora. Eu não quero saber, você não precisa contar para mim, você não precisa contar para ninguém, porque existe um Deus no céu que sabe todas as coisas. A palavra pregada, ela precisa gerar arrependimento. Ela vai transpassar os seus ouvidos, descer até o teu coração, e você vai começar uma desconstrução de você mesmo neste momento. Fique com os teus olhos fechados, eu quero orar com você. Nós iremos adorar ao Senhor, e você se coloque diante de Cristo da sua maneira. Talvez com o seu clamor, talvez com o teu choro, mas não perca este momento de pedir perdão. Mas não perca este momento de se lançar aos pés da cruz na noite de hoje. Para que tudo isso, pastor, nós precisamos se arrepender diariamente. Eu não sei você, mas eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu não sei o que você veio buscar na noite de hoje. Eu sei que todas as coisas Deus pode te dar, mas a mais importante dela é escrever o seu nome no livro da vida. Ei, isso vai ser pesado do que nós estamos fazendo no dia de hoje. Quem tem certeza que vai acordar amanhã? Quem tem certeza que amanhã vai estar vivo? Então o momento de arrependimento ele é hoje. O momento de arrependimento ele é agora. Jesus não prega para que você saia daqui, pense e volte amanhã com a resposta. Você não vai ver Jesus falando assim: vai, pensa lá um pouquinho, depois você volta aqui para ver se você quer se arrepender, para ver se a gente pode colocar o seu nome no livro da vida. É uma escolha. Portanto, se você não sabe se você vai acordar amanhã e ter uma nova oportunidade, ela está sendo dada hoje. Oh Jesus, muda, Pai querido, o nosso coração na noite de hoje. Tem pessoas aqui, Pai querido, que precisam do seu perdão, e o Senhor está com os braços abertos neste momento, Pai querido. O Senhor não acusa, o Senhor não julga, o Senhor não descarta. Até mesmo, Pai querido, aquele discípulo Jesus que disse: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, o Senhor não o rejeitou. Abre a sua boca, adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor. Pastor, quando eu preciso me arrepender? Todo tempo, irmãos. Só os nossos pensamentos já nos faz ir direto para o inferno, sem executar nada. Já parou para pensar nisso? Se eu pego,
porque não morre, só em pensamento. Quando você levantar todos os dias, se arrependa e coloque a sua vida diante de Cristo, porque algo de maior valor você está construindo tijolo a tijolo, é colocar o seu nome no livro da vida. Você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Amém. Palavra abençoada, né? Quem gostou da palavra? Amém. Falei que a campanha era forte e que nós temos que estar preparados. É gostoso quando a palavra ela nos confronta. Palavra que não confronta não leva para o céu. Palavra que passa a mão. Palavra que traz carro, traz casa. É bom. Mas a palavra, a melhor palavra é aquela que confronta a minha e a tua vida e faz a gente, com esse rosto que a gente estava aqui, ó. Preciso melhorar. Cada um sabe onde precisa melhorar. E essa palavra veio de encontro às nossas vidas. Esta campanha, primeiro dia da campanha, vem a terça-feira que vem, só pregador internacional. Internacional da Vila Formosa, Internacional de Guarulhos e o Internacional da Galáxias, que vem aí, que é o nosso pastor.